I am very happy to be back in Brazil. Então, estou muito feliz de estar de volta aqui no Brasil. The most popular and well-known text in the prophet Ezekiel is chapter 37, the vision of the dry bones. O texto mais popular e talvez mais conhecido do livro de Ezequiel é o capítulo 37, a visão lá do Vale dos Ossos Secos. And I've heard many pastors and preachers talk about the vision of the dry bones with a great Zionist fervor. E eu já ouvi muitos pastores e pregadores falarem, né, sobre esse texto de Ezequiel 37 com uma inclinação sionista assim, muito forte. And they stop in verse 14. E eles param lá no versículo 14. God is in the valley of the dry bones, gathering the bones, the knee bone to the hip bone, and the hip bone to the backbone, and flesh and skin is dressing, and the bones are coming back to life. Hallelujah. E daí vem o espírito e começa a juntar lá os ossos, um osso no outro e tudo mais, e daí vem a carne e começa a cobrir aqueles ossos, e aí, aleluia. But that was Ezekiel's introduction only. Mas essa é só a introdução desse texto em Ezequiel. Ezekiel started the story in chapter 34. Ele começou a história no capítulo 34. And he finishes the story in chapter 37. E ele encerra a história no capítulo 37. But not with the vision of the dry bones. That was not his point. It's a part of his point, but not the final point. Mas não com a visão lá do Vale dos Ossos Secos. Aquele não era o seu ponto final, é assim só uma parte do seu ponto final para finalizar ali. I'm going to read a little bit from verse 15 down. Eu vou começar a ler então a partir do versículo 15 em diante, apenas. I'm going to just a minute go to another application and read from there in English. Okay. Okay, just a second. Ezekiel chapter 37 from verse 15. Ezequiel 37 a partir do versículo 15. Okay. Again the word of the Lord came to me saying, as for you, son of man, take a stick for yourself and write on it for Judah and for the children of Israel, his companions it should be. And take another stick and write on it for Joseph, the stick of Ephraim, and for the house of Israel and his companions. Veio a minha palavra do Senhor. Você, homem, toma um pedaço de madeira e escreve, por Judá e por aqueles que se juntaram a ele, ao povo de Israel. Em seguida, pegue outro pedaço de madeira e escreva, por José, a vara de Efraim, e por toda a casa de Israel que a ele se juntou. You missed something, I think, in the translation. This is David Stern. David Stern, okay, I know him very well, but he missed something. O David Stern deixou faltar alguma coisa aqui na tradução dele. Just like the King James missed something. Assim como a King James, né, também deixou faltar alguma coisa aqui. Because in the Hebrew text, it is for Israel and his companions, his friends. Porque no texto original hebraico fala é para Israel e os seus companheiros. For Judah and for his companions, his friends. Por Companions Judá, means friends. In Hebrew it's chaverav. Por Judá e seus companheiros e amigos, em hebraico Haveram, né? So what is this situation? Então o que é essa situação aqui? There is a restoration of Israel and Judah. Tem uma restauração de Israel e Judá. But in that restoration, Judah has friends and Israel has friends. Mas nessa restauração, Judá tem amigos e Israel tem amigos. Who are these friends? Quem são esses amigos que está falando? Well, this story takes me back all the way to the Exodus. Bom, essa história me leva de volta lá para o Êxodo. Because when the children of Israel left Egypt, porque quando os filhos de Israel deixaram o Egito, it was not only Israelites that left Egypt. Não foram só os israelitas que saíram do Egito. There was a mixed multitude
that is mentioned 3 times in the book of Exodus. Havia uma mistura de povos que foram junto com eles, que é mencionada 3 vezes lá no livro de Êxodo. Gentiles that Gentiles. were enslaved in Egypt together with the Israelites left Egypt at the same time when Moses took the children of Israel out of Egypt and across the sea. Então esses gentios saíram junto com o povo de Israel lá do Egito, juntaram quando Moisés conduziu o povo, né, em direção ao mar, eles foram juntos também. And we know the names of these Gentile tribes. E nós sabemos até o nome dessas tribos gentias que saíram. The most famous name was made famous by a very brave woman named Yael. Desses nomes foi feito conhecido por uma mulher muito corajosa chamada Yael. She knew how to give a man a headache. Ela sabia como dar dor de cabeça para um homem. And she was a Canaanite. E ela era uma cananita. The English translation, again, didn't understand the text in Hebrew. De novo, Because it says, Eshet Hever Hakeni, a woman from the Canaanite company. de novo, o texto em inglês também deixou faltar uma coisa na tradução quando fala sobre ela, porque fala Eshet Hever, que Nani é uma mulher da tribo The cananita, Canaanites. dos cananitas. It's interesting. In English, they said that she was the wife of Hever. E é interessante, porque no inglês fala que ela era a esposa de Hever. Hever is not a name, it means the band, the tribe, the group. Hever não é o nome de um homem, de uma pessoa, era o nome significa tribo, grupo, clã. But we meet the Canaanites in other stories in the Bible as well. Mas nós vemos os cananitas em outras histórias da Bíblia também. And we have the names of several other tribes E temos os nomes de várias das outras tribos that deles. joined Israel and in the settlement of the land received portions of the land within the tribes of Israel. Que se juntaram a Israel e lá na colonização, quando Israel tomou o posse da terra, eles receberam porções também de terra lá no meio das tribos de Israel. Israel divided into 2 halves after the son of Solomon. Israel foi dividida em 2 metades, 2 partes, né? Depois lá do filho de Salomão. Yeah. And became Judah and Benjamin on one side, E se tornou Judá e Benjamim lá de um lado and the 10 northern tribes on the other side. e as outras 10 tribos lá no norte, né, do outro lado. And Isaiah chapter 7 is talking about a war that the 10 tribes of the north made a pact with the Assyrians to conquer Judea. E Isaías 7 fala de uma guerra, né, que as tribos do norte fizeram lá, um acordo com a Síria para conquistar a Judeia, a outra parte. It was a civil war. Foi uma guerra civil. And there's nothing uglier when a nation splits and has a civil war in it. E não tem nada pior, mais feio do que quando uma nação ela se divide e acontece uma guerra civil ali entre eles, aquelas partes. So Ezekiel is getting a word from the Lord, says, take 2 sticks. Então Ezequiel ele recebe essa palavra do Senhor que diz: pegue 2 pedaços de madeira, 2 varas. And write on one Judah and his friends, and Israel, Ephraim and his friends. E escreve em uma delas, né? Judá e seus amigos, e lá na outra Efraim, Israel e seus amigos. And join those sticks together in your hand. E junte essas 2 varas na sua mão. Verse 18. O verso 18. And when the children of your people speak to you, saying, will you not show us what you mean by these sticks, by this union? E o verso 18 então diz: quando o seu povo perguntar a você o que tudo isso significa, o que você está fazendo aí com essas 2 varas, And you answer them, e você vai responder para eles: thus said the Lord, surely I will take the stick of Joseph in the hand of Ephraim and tribes of Israel, his companions, and I will join them with it, and stick of Judah, and make them one stick. They will be one in my hand. Eu vou tomar então a vara, né, de José que está com Efraim e a vara das tribos de Israel, e vou colocá-las juntas com a vara de Judá, e vou fazer delas uma única vara, de forma que se transformem uma só aqui na minha mão. God promises the unification of Israel. Deus promete então a unificação ali de Israel.
the end of the exile. o fim do exílio. In chapter 39 of Ezekiel, it says, every single one will return to the land. I will stop hiding my face from them. I will reveal my face to them. E no capítulo 39 de Ezequiel fala, Chapter 39. He said, I will stop hiding my face eu vou parar, eu não vou mais esconder o meu rosto, a minha face deles. and I will reveal my face. E eu vou revelar a minha face a eles. And I will bring every single one of them back to the land that I gave them. Vou trazer cada um deles de volta à terra que eu dei a eles. It's not going to be a land of Palestine Não vai that ser, never existed before in history. não vai ser uma terra dos palestinos, que isso nunca existiram antes na história. It will be the land that God gave to Abraham, Isaac, and Jacob and their friends. Vai ser a terra que Deus deu para Abraão, Isaac, Jacó e os amigos. And Marcelo quoted from Isaiah chapter 2. E o Rabino Marcelo citou Isaías 2. The Gentiles are going to join together with Israel and come to Jerusalem to worship the God of Israel and say to one another, let's go to Zion, for the word of the Lord came from Zion, and from Jerusalem, the Torah from Zion. Os gentios vão se juntar a Israel e vão subir a Israel e vão falar para os judeus, né? Vamos nos reunir. That doesn't mean that they will be Judaized. Eles vão se reunir e juntar a Israel. Vamos aprender então de Israel. Isso não significa que eles vão ser judaizados. No one says they will not be Judaized. Eles não vão ser judaizados. We need Gentiles. Precisamos dos gentios. Who is going to buy retail if there's no Gentiles? Quem que vai Who is going to buy retail if there's no Gentiles? The Jews buy wholesale. Ah, sim. Quem que vai comprar, né, o que o judeu vende lá, assim, se não tiver gentios? It's a joke that doesn't go well in Portuguese. But you understood it. Okay. Anyway, so there is unification. Então tem essa unificação. Then in verse 21, É no versículo 21. Then say to them, thus says the Lord God, surely I will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone, and I will gather them from every side and bring them into their own land. Então diga-lhes que o Senhor diz: eu tirarei o povo de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os trarei de volta à sua própria terra. And I will make them one nation. E vou fazer deles uma só nação. There's not going to be a division between Sephardic Jews and Ashkenazi Jews. Não vai ter mais divisão entre judeus sefaraditas e judeus askenazitas. There's not going to be a division between black Jews and white Jews. Não vai ter mais divisão entre judeus negros e judeus brancos. And there's not going to be a discrimination between orange Jews and grapefruit Jews. Orange? Não. E não vai ter mais discriminação também entre judeus laranja e judeus toranja. Grapefruit toranja. Yeah, that's what it says. He's going to make them one nation. É isso que diz aqui o texto. Ele vai fazer deles uma só nação. Now, where is the church E agora, onde fica a igreja? that has 38,000 denominations? Que tem, The Christians have 38,000 denominations. que tem 38 mil denominações cristãs hoje. Before the Civil War in America, before 1867, the Civil War in America, there was only one Baptist church. Antes da Guerra Civil lá nos Estados Unidos, em 1867, só tinha uma igreja batista. Today there's more than 40 different denominations of the Baptist church that don't have a thing to do with each other. Hoje tem mais de 40 denominações batistas que não tem mais nenhuma ligação assim uma com a outra. I think that we're going to continue reading here. Vamos continuar então lendo aqui o texto. And verse 24. Daí o versículo 24. No, I skipped verse 23. Let's go back. Não, vamos para o They 23. shall not defile themselves anymore with their idols, Nunca mais se corromperão com seus ídolos, nor with their detestable things, com suas coisas detestáveis, nor with any of their transgressions. ou com as suas transgressões. But I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned, and will clean them
and they shall be my people, and I will be their God. Mas os salvarei de todos os lugares onde eles viveram e nos quais pecaram, e os limparei para que sejam meu povo e eu seja o Deus deles. Notice that this is a promise in the future tense. Percebam que essa é uma promessa de coisas futuras. Verse 25. Verso 25, No, 24. 24. David, my servant, shall be king over them, Meu servo Davi será o rei sobre eles, and they shall all have one shepherd. e todos eles terão um só pastor. They shall also walk in my judgments and observe my statutes and do them. Viverão de acordo com os meus mandamentos e os cumprirão e observarão meus regulamentos. Then, verse 25, they shall dwell in the land that I have given to Jacob my servant, where your fathers dwelt, and they shall dwell there, they, their children, and their children's children forever. E viverão então My servant David shall be their prince forever. verso 25, e viverão então na terra que eu dei a Jacó, meu servo, onde viveram seus antepassados, viverão nela eles, seus filhos e seus netos para sempre, e Davi, meu servo, será o líder deles para sempre. Moreover, verse 26, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. I will establish them and multiply them, and I will set my sanctuary in their midst, inside of them, that the Hebrew says, forevermore. Verso 26, e firmarei com eles uma aliança de paz, uma aliança perpétua. Farei que aumente em número e entre eles e dentro deles porei meu santuário para sempre. My tabernacle shall also be with them. Indeed, I will be their God, and they shall be my people. The second time in this text that we see this promise. Verso 27, minha casa estará com eles, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. É a segunda vez que essa promessa aparece aqui nesse texto. And the nations also will know that I am the Lord. Sanctify Israel, and my sanctuary is in their midst forevermore. E verso 28, as nações saberão que eu sou o Eterno, que separa Israel para o santificar, quando o meu santuário estiver com eles para sempre. Now, what's interesting to me here, Mas o que é interessante para mim aqui that David will be their shepherd. é que Davi será o pastor deles. But when Ezekiel was saying that David was already dead for several hundred Mas quando years. Ezequiel escreveu isso aqui, o Davi já estava morto há milhares de anos, centenas de milhares de anos. Centenas de anos. And he said David will be their shepherd. E diz aqui, e Davi será o pastor deles. And this motif of David the shepherd E esse tema, né, de Davi como pastor appears several times in Ezekiel. aparece várias vezes em Ezequiel. In chapter 36, verse 28, chapter 34, verse 24, chapter 36, verse 10, 37, many times. Aparece lá no capítulo 36, verso 28, no 34, 24, 36, 10, enfim, But it's not muitas only in Ezekiel. vezes. Mas não está só em Ezequiel, não. It appears dozens of times in the book of Kings, 1 Kings, 2 Kings. Aparece dezenas de vezes nos livros de Reis, do 1 Reis e 2 Reis. And it appears in Ezekiel in chapter 34 that God is going to be their shepherd himself. E aparece em Ezequiel capítulo 34 que Deus, Ele próprio, será o pastor deles. Now this is what motivated me to teach this lesson. E isso aqui é o que me motivou a trazer esse estudo hoje. Because Christians believe that Jesus is God. Porque os cristãos I do creem too. que Jesus é Deus, e eu também. They believe that he is the Messiah. I do too. Eles creem que Ele é o Messias, e eu também. They believe that he is king. I do too. Eles creem que Ele é rei, e eu também. But I don't read many times that Christians believe that the Messiah is also their shepherd. Mas eu não vejo, não escuto e não leio, muitas vezes, que os cristãos creem que o Messias é o pastor deles. But this idea, this concept of God being the shepherd of Israel, Mas essa ideia, esse conceito de Deus ser o pastor de Israel, the Messiah will be the shepherd of Israel, o de o Messias ser o pastor de Israel, and is repeated in the New Testament so many times, se repete no Novo Testamento tantas vezes, and yet e ainda in Christianity that's not a very popular theme, not being spoken much of God, of Yeshua, of the Messiah
being our shepherd. E ainda no meio cristão, isso não é algo tão popular, não é falado. O fato de Deus, de o Messias ser o nosso pastor. Just like 16 times in the New Testament, Yeshua is called a rabbi. Aproximadamente 16 vezes ali no Novo Testamento, Yeshua, Jesus é chamado rabino, né, o mestre. By his enemies and by his disciples. Tanto pelos seus inimigos quanto pelos seus discípulos. But we take Yeshua as a savior. Nós vemos Yeshua, né, como Salvador. We take him as divine. Vemos ele como divino. We take him as Messiah. Vemos como Messias. But we don't take him as our rabbi. Mas não o vemos, não colocamos como o nosso mestre, nosso rabino. And we don't take him or teach about him as our shepherd. E não o vemos, não o colocamos como o nosso pastor. Let me describe to you the work of a shepherd. Deixa eu descrever para você qual que é a função ali, qual é o trabalho de um pastor. A shepherd is not a kindergarten teacher. Um pastor não é um professor lá de jardim de infância. He carries a staff, a stick. Ele carrega consigo uma vara, né? And if a sheep wanders off, e se uma ovelha se afasta ali das he outras, goes and catches it. And sometimes he has to hit it to bring it back into the flock. Ele vai para ela, to pull pega, it. e às vezes ele tem que bater nela para trazê-la de volta ali pro rebanho. But a good shepherd feeds the sheep, takes them to good pasture. Mas um bom pastor, ele alimenta a ovelha, leva ela para um bom pasto. And if a sheep gets wounded, he heals the sheep. E se uma ovelha se ferir, ele vai e trata dela. And he uses the wool from the sheep to make his cloak, his clothing. E ele usa a lã da ovelha para fazer as suas vestes. And he milks the sheep. Yeah. Ele ordenha também as ovelhas. Yeah. And he uses the milk to make cheese. E usa o leite para fazer queijo. And he feeds the flock. E alimenta o rebanho. In order to have good milk with good grass, good food. Para ter bom leite, para que eles tenham Because bom gramado, comida boa. Then supplies his family, his tribe, his people with healthy food. E isso, né, provê a sua família, a sua tribo, o seu povo com comida saudável. This aspect of Yeshua is I'll read to you here some text from the New Testament. Esse aspecto de Yeshua, então eu vou ler para vocês aqui alguns textos do Novo Testamento. Matthew chapter 2 verse 6. Mateus 2 verso 6. But you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come the ruler, who will shepherd my people Israel. E você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais de Judá, porque de você procederá o líder que pastoreará Israel, meu povo. The reason that this idea that Yeshua the Messiah is our shepherd is not popular. A razão pela qual essa ideia de que Yeshua, nosso Messias, seja nosso pastor não ser popular. Christians don't talk about that very much. Os cristãos não falarem muito sobre isso. It's because a shepherd also disciplines his flock. É porque um pastor também disciplina o seu rebanho. He doesn't let them go wherever they want to go. Ele não deixa que elas vão onde quer que elas queiram, assim. He doesn't let them wander off the flock. Não deixa elas se desviarem, se afastarem do rebanho. And sometimes even if the sheep is in danger to fall from a cliff, he goes there and endangers himself in order to bring the sheep back on his shoulders. That's the picture that a shepherd has in the Bible and in the New Testament. Ele vai atrás delas e se uma delas estiver lá perto de cair no abismo, ele vai e se arrisca ele próprio para tirar ela de lá, colocá-la sobre seus ombros e trazer de volta, que é uma figura que aparece, the né? parable of Yeshua of the good shepherd that leaves the 99 sheep and goes to bring the one that is forlorn, lost. Na parábola de Yeshua, né, sobre as ovelhas, né, essas 100 ovelhas, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. More text from the New Testament. Então, mais textos aqui do Novo Testamento. Matthew 9:36. Mateus 9:36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered,
like a sheep with no shepherd. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Israel is a country that has many, many very, very unusual, special things. Israel is. Israel é um país que tem assim muitas coisas incomuns. No, Special things. yes, Tem muitas coisas especiais, unusual particulares. we are the only country in human history that in 3 years is going to have 5 elections. Nós somos o único país, né, na história do mundo aí que em 3 anos vai ter 5 eleições. Because we don't really have one shepherd. Porque nós não temos um pastor. And our shepherds fight with each other and neglect the flock. E os nossos pastores brigam uns com os outros e negligenciam os rebanhos. Yeah. One more text from Mais Matthew texto. 25 verse 32. Mateus 26, verso 31. And all the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Ok. 25, Então Yeshua 32. lhes disse, né, 26, 31. Esta noite todos vocês perderão a fé em mim, como dizem as Escrituras. Ferirei o pastor de morte e as ovelhas do rebanho serão dispersas. One more text from Matthew Mais um texto de Mateus 26:31. 25. Then Jesus said to them, all of you will be made Ok. to stumble because of me this night. Então tinha o 25, For it is 31. written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. 25, That's before the crucifixion. 25, 31, né? Antes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. And in John, it's in Mark and in Luke and in there's many texts, but I can't spend all night here doing these Então texts. esses textos eles aconteceram antes ainda da crucificação, né? E tem outros textos aqui, João, Lucas, enfim, que trazem também essa ideia, mas ia passar a noite toda falando. But here is the one that I like. Mas aqui vem um que eu gosto. John 10 verse 11. I am the good shepherd gives his life for his sheep. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Okay, so one more text from chapter 10, Então mais um texto do capítulo 10 de João. verse 16. 10, 16. John 10, Versículo 16. 16. 10, 16. And the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco, né? Preciso trazê-las e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Now I propose to you that this text in John 10 Eu quero propor que esse texto aqui em João 10 is a reflection based on the text of Ezekiel chapter 37. é uma reflexão baseada lá no texto de Ezequiel 37. Those are the friends Esses são aqueles amigos, of Judah and the friends of Israel amigos de Judá e amigos de Israel, that are joined together with Israel, que se the juntam a other Israel flock no rebanho. Eles são o rebanho that are going to be joined together with Israel under the shepherd staff of Yeshua Mashiach as the good shepherd. Eles vão se juntar a Israel sob, né, o cuidado desse pastor que é Yeshua, o Messias, Jesus nosso Messias. Now this theme Então esse tema of the Gentiles joining with Israel is a very big theme in the Torah and in all the prophets. Esse tema dos gentios se juntando a Israel é um tema muito grande, né, em toda a Torá e os profetas. If you read the generals who were the generals of King David, most of them were not Israelites. Se você ler lá os generais do rei Davi, a maioria deles não era israelita. He had Hittites, Uriah the Hittite. Ele tinha hititas, He had Gilonites. He had Egyptian, Palestinian, Philistine generals.
endangering their life for him. Ele tinha lá os guilanitas, tinha até filisteus lá, generais, né, filisteus que arriscavam a vida por ele. When he said, I long to drink water from the well that I drank water in Bethlehem when I was young. Quando ele disse lá, eu estou querendo, né, tomar água do poço lá que eu tomava quando eu era jovem. 3 of his generals went by night, endangered their life to bring him water. 3 generais deles arriscaram as próprias vidas deles e foram lá à noite para pegar água para ele. One was Philistine, Um deles era filisteu, that was serving King David. que estava servindo o rei Davi. And here is the problem with the Messianic movement today. E aqui está o problema do movimento messiânico hoje. The Messianic movement is, by majority of it, with very few exceptions, a Judaizing factory. A maior parte do movimento messiânico hoje, com algumas raras exceções, tem sido uma fábrica de judaização. It's kind of very softly encourages the Gentiles to wear kippah, which is not in the Bible. Eles vão, né, assim, muito sutilmente, né, encorajar, por exemplo, o gentil a ficar vestindo kippah, que não está nem na Bíblia. And even in Brazil, in our own ministry, in Vitória, 4 families of believers converted to Judaism. Por exemplo, Rejected Yeshua. né, em Vitória, 4 famílias que eram originalmente gentios, eles acabaram se convertendo ao judaísmo, rejeitando Yeshua. Because the Jews provoked them, the Gentiles, to jealousy when the Torah and the New Testament and Romans chapter 11 says that it is up to the Gentiles to provoke the Jews to jealousy. Porque nessa situação, os judeus acabaram provocando zelo nos gentios, seduzindo a Torá, né, aos profetas, as tradições judaicas. E quando na verdade no texto diz ao contrário, que o gentio que deve provocar o zelo no judeu. That's from the Torah. Paul didn't invent it. It's not Pauline doctrine. Isso vem da Torá. Moses' Torah doctrine. Isso vem da Torá, não foi Paulo que inventou isso. É uma doutrina que vem lá de Moisés, lá na Torá. It's taken from Deuteronomy chapter 32 from verse 17 to 21. É tirado lá de Jeremias 32. No, Deuteronomy, not Jeremiah. É tirado lá de Deuteronômio 32, lá da Torá. And there it says to Israel, God says to Israel, you have provoked me with your idolatry. E Deus diz para Israel: vocês me provocaram com a sua idolatria, ao zelo, to anger, a ira. You sacrifice to idols. Vocês sacrificaram a ídolos. And I am going to provoke you with those who are not my people, but with the Gentiles. Agora eu vou provocar vocês com aqueles que não são o meu povo, com os gentios. That's in Deuteronomy. Paul is basing all of his theology about Jews and Gentiles on Deuteronomy 32. Isso está lá em Deuteronômio. Paulo está baseando toda aquela sua, né, a doutrina que ele traz sobre gentios e judeus lá em Deuteronômio 32. It's the job of, we need the Gentiles in the Messianic movement as Gentiles, not as fake Jews. Ele diz, né, nós precisamos dos gentios no meio do movimento messiânico como gentios, não como judeus falsos, fakes. The fake Jews are called the synagogue of Satan in the book of Revelation. Os judeus fakes, falsos, são chamados de sinagoga de Satanás lá em Apocalipse. Those who are not Jews and pretend to be Jews, they are the synagogue of Satan. That's what the book of Revelation says. Aqueles que não são judeus e fingem ser judeus são chamados de sinagoga de Satanás lá em Apocalipse. Now in Brazil it's complicated. Mas no Brasil é complicado. Because according to Anita Novinsky, she's still alive or not? Não. No, she passed away. God have mercy on her. Porque segundo a Anita Novinsky, que é uma pesquisadora judia, né? Aqui There are que apareceu esse 60 ano. million Brazilians who have Jewish blood. Segundo ela, 60 milhões de brasileiros têm sangue judaico. I have a copy of the video that she sent us for our conference in Portugal. Eu tenho uma cópia do vídeo que ela mandou para nós lá na conferência de She Portugal. says 60 million. Ela diz 60 milhões. Everybody that has a name like Santos, Dias, da Costa, Todo mundo que tem os sobrenomes Santos, Dias da Pinto. Costa, Pinto, Oliveira, Pinto, Pereira, Pereira, enfim.
all of these have Jewish blood in them. They were forced to convert to Catholicism. Todos esses têm sangue judeu nas suas veias, que lá do passado, que os seus antepassados foram forçados a se converter ao catolicismo. And many of them secretly endanger their life to keep at least one or two Jewish customs. E muitos deles arriscaram suas próprias vidas no passado para pelo menos manter um ou dois costumes judaicos da sua família. Like lighting a candle on Friday night or hiding it in a cabinet. Como acender as velas, né, na sexta-noite e escondiam lá no armário. Yeah. So those are not on the same category as Gentiles. Então esses não são da mesma categoria que gentios. They're lost Jews. Eles são judeus perdidos. Lost not by their choice, but by history. Perdidos não pela sua própria escolha, mas por conta da história. But in Ezekiel Mas em Ezequiel and in the Gospels, e nos evangelhos, and not only in Ezekiel, in Jeremiah, in Isaiah, in Amos, in Haggai, e não só em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías, in most of the prophets of the Ageu, Old Testament, the Gentiles are God's people. em todos esses, os gentios também são colocados como povo de Deus. They're God's people, but they chose to worship idols instead of worshiping the Creator Himself. Povo de Deus, mas que acabou escolhendo adorar ídolos em vez de adorar o Criador. And we know that many in Israel chose that same choice. They had we are in the month of Tammuz now, and they had Tammuz in the temple, and the women were bewailing Tammuz, which is the opposite of Baal. He is the god of harvest, the god of spring. E o próprio Israel acabou também fazendo essas mesmas decisões, né? Tinha, por exemplo, Tammuz, que era um ídolo, né? Que era o deus da colheita. In the book of Ezekiel. No livro de Ezequiel fala disso, que eles adotaram esse ídolo, por exemplo. So, yes, we are one people. Então, sim, nós somos um povo. And we are made up of various tribes. E nós somos compostos de várias tribos. But we have one shepherd. Mas nós temos só um pastor. And one God. E um só Deus. And one word of God. E From Genesis to Revelation. E uma só palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. And this is our calling, our job, our future. E este é o nosso chamado, a nossa missão, o nosso futuro. The Baptists will never unite with the Presbyterians. The Baptist Church will never unite with the Os batistas, por exemplo, nunca vão se juntar com os presbiterianos. And the Pentecostals will never unite with the E Catholics. os pentecostais nunca vão se reunir lá com os católicos. But the people of God need to unite. Mas o povo de Deus precisa se unir. And the way to unite is not to reform the church. E a forma de unir de volta não é reformando a igreja. Trying to reform the church is like trying to reform Marilyn Monroe. It's too late. Trying to reform the church is trying to reform Marilyn Monroe. It's too late. E tentar reformar a igreja é igual a tentar reformar a Marilyn Monroe. É muito tarde para isso. We have to restore the church. Precisamos restaurar a igreja. And what does it mean? It's not so complicated. It's not so E complicated. não é tão complicado. All we need to do is read the word and do what it says. Tudo que nós precisamos fazer é ler a palavra e fazer o que ela diz. Don't look too much theology, too much religion. No. Simple. Stay simple. Não se basear, não confiar em muita teologia, em muita doutrina, enfim, se ficar no simples. There's the Texas doctrine. It's called KISS. Keep it simple, stupid. Texas doctrine? It's a Texas doctrine. I learned it in Texas. Tem uma doutrina do Texas que ele The aprendeu que KISS se diz: formula. mantenha-se simples, estúpido. Yeah. That's what we need. E é isso que nós precisamos. Drop anything that is not in the Bible. Deixar de lado tudo aquilo que não está na Bíblia. Do everything that you can
that is in the Bible, e fazer tudo aquilo que você pode, que de fato está na Bíblia. including the biblical holidays that Yeshua and the disciples and the church kept all the way to the 4th century, to the end of the 4th century. Inclusive as festas bíblicas que o próprio Yeshua, Jesus e os seus discípulos celebravam e continuaram celebrando lá por 4 séculos. We have documents. Nós temos documentos. We have sermons of the Pope of those days. His name was John Chrysostomos. Nós temos documentos, temos sermões lá do Papa na época que se chamava João Crisóstomo. You can Google Você pode pesquisar no Google. Passover sermons of John Chrysostomos. Sermões de Pêssar, da Páscoa, né, de João Crisóstomo. Chrysostomos in Greek means golden mouth. Crisóstomo em grego significa boca dourada. Maybe his mouth was golden, but his pen was poisonous. Talvez a boca dele fosse dourada, mas a caneta dele era meio venenosa. He's one of the most anti-Semitic church fathers that there is. Ele foi um dos mais dos patriarcas da igreja mais antissemitas que existiu. And against Moses and against the Torah and against keeping the Passover. E ele era contra Moisés, contra a Torá e era contra guardar a Pêssar, a Páscoa judaica. You can Google it, you'll find it. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar sobre ele. But the Gentiles are commanded to keep the Passover by the Apostle Paul. Mas os gentios, eles receberam um mandamento para guardar a festa de Páscoa, a Páscoa judaica, pelo próprio apóstolo Paulo. From chapter 5, verse 7 and 8, Capítulo 5, versos 7 e 8 1 Corinthians. de 1 Coríntios. It says, "Let us therefore keep the feast, Ele diz, because Christ is our Passover." ele diz, This is the words of the Apostle Paul. celebremos então a festa de Pêssar, da Páscoa, né? Essas são as palavras do próprio apóstolo Paulo. How did evangelical Christians get the idea that let us not keep the feast because Christ is our Passover? How did they get there? I don't Como know. é que as igrejas evangélicas conseguiram tirar dali uma ideia de que está falando que não deve celebrar a Páscoa? Porque ele diz que deve. But it's not only Passover. Yeshua and the apostles and the Apostle Paul celebrated all the biblical holidays. Mas não é só a Páscoa. Yeshua, os apóstolos e Paulo, eles celebravam todos aqueles feriados, todas aquelas festas, não só a Páscoa. And this was so from the beginning, E era assim lá desde o começo, from the day they received the Torah. desde o dia em que eles receberam a Torá. Yeah. So, yes, Yeshua is our shepherd, Então, sim, Yeshua é o nosso pastor. and he has a wooden staff, E ele tem uma vara de madeira. and he uses it. E ele a usa. We shouldn't be surprised Não devíamos nos ficar surpresos com isso. if we feel that staff sometimes burning our trousers from behind. Se algumas vezes nós sentimos essa vara dele queimando aqui o nosso traseiro, a nossa calça atrás. But we also shouldn't be surprised if he uses that staff that when we stray away to bring us back to the flock. Mas também não devemos ficar surpresos se ele usar essa vara para nos trazer de volta quando nós desviamos do rebanho. Please don't forget that Yeshua is our Lord, Por favor, não esqueçam que Yeshua é o nosso Divine. Senhor, que ele é divino, that he's our Messiah, que ele é o nosso Messias, that he's our King, que ele é o nosso rei, that he's our Rabbi, que ele é o nosso mestre rabino, but he's also our shepherd. mas ele também é o nosso pastor. Amen. Amém. Thank you. Obrigado.